Cervejapod.com, este é o nosso site. Cervejapod é o nosso podcast, que é o podcast especializado em cerveja. Aqui a gente fala de tudo. No episódio anterior, para você que está nos encontrando agora, é o segundo episódio de uma série que nós estamos fazendo de amenidades. Aqui no canal tem tudo, tem história da cerveja, tem fabricação, tem fermentação, tem tudo, mas agora nós resolvemos falar de amenidades, curiosidades da cerveja. Já fizemos um episódio sobre isso, quero te convidar para assistir o nosso episódio anterior e também te convidar para fazer inscrição no nosso canal e assinalar lá o sininho. Agora eu vou continuar o meu papo, que estava delicioso no episódio anterior, com o João Saciloto, que é um especialista em cerveja, mestre cervejeiro. Aliás, nós fechamos o episódio anterior, João, falando da garrafa âmbar. Falávamos da garrafa âmbar e você falou uma coisa interessante, que o lúpulo, quando a cerveja vai ser envasada numa garrafa mais clara, em geral, o lúpulo é preparado de maneira diferente por causa desse gosto, aquele tal gosto de luz. Antigamente o lúpulo já se usava muito in natura, né? Então a garrafa âmbar era mais apropriada para que não houvesse as reações químicas do lúpulo com a luz. Como é que é a planta do lúpulo? Mas aí, então, o que é o lúpulo? É uma florzinha, um pozinho, uma folha? O lúpulo é assim, é do que mais se fala atualmente na cerveja, é o do lúpulo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Sim. É o tempero, digamos que seria um tempero. Muitas pessoas chamam de tempero da cerveja. É o tempero da cerveja. Eu, particularmente, vejo o lúpulo como a matéria-prima essencial da cerveja para que haja um equilíbrio no sabor. E não só para temperar a cerveja. Porque a cerveja sem lúpulo ela não é cerveja, é um outro tipo de bebida que a legislação não permite que seja chamada de cerveja se não tem o lúpulo. Mas existe por aí, eu posso saborear a cerveja com todo aquele processo que você falou, de fermentação e tal, sem lúpulo? Existe. Encontro isso para comprar? Não facilmente. Alguns fabricantes agora em cervejas artesanais estão fabricando alguns produtos dessa bebida, mas ela não goza assim de uma fama muito boa no mercado ainda. E ela é até gostosa, é até doce, não pode ser chamada de cerveja? Não pode ser chamada de cerveja, pode ser chamada de cerveja, bebida maltada. Suco de malte. Não, é uma bebida maltada, né? Mas ela não pode ser chamada... Mas não é cerveja, a legislação não permite. Não permite ser chamada de cerveja. Para ser chamada de cerveja tem que usar um malte de cevada, lúpulo, água, a levedo, que é o fermento, levedura, né? São aquelas células. Sim. E adjuntos cervejeiros, que são outros tipos de cereais não maltados. A gente até comentou já falamos disso, sobre tudo isso aí. E o lúpulo hoje no Brasil é o que está sendo mais falado. Já conto por quê. Primeiramente, o lúpulo o que é? É uma flor de uma planta trepadeira. Tá? Ela tem uma folha que até parece um pouco as folhas das trepadeiras como um chuchu, mas não é. Sim, uma folha mais larga e aberta, um pouco rasgada, né? Tá? É uma planta dioica. O que é uma planta dioica? Na botânica é uma planta onde existe o pé de lúpulo macho e o pé de lúpulo fêmea, como um pé de mamão macho e o pé de mamão fêmea. E a flor do lúpulo é uma flor tipo cônica de mais ou menos 2 ou 3 centímetros de tamanho e com pétalas que se sobrepõem. Tá? E o que se usa na cerveja? É a flor? Primeiramente, antigamente, se colhia essa flor e se utilizava essa flor na cerveja. Então, este cone, que é proveniente da planta feminina, a planta masculina não se utiliza. Não se utiliza. A substância que se deseja para a cerveja é a substância amarga para o principal motivo de causar um equilíbrio entre o dulçor e o amargor na bebida. Sim. Tá? Eu até faço um parênteses, tem uma vertente aqui no mundo cervejeiro que está preferindo tomar cervejas muito amargas, né?
sobrepor esses sabores amargos do lúpulo, mas se isso... usa lúpulo para outra coisa que não seja... Não. Essencialmente para cerveja. Essencialmente para fazer cerveja. Então, essa flor proveniente da planta feminina não fecundada ainda por cima. Não pode haver fecundação entre o lúpulo macho e o lúpulo fêmea. Os ventos não podem carregar os pólens entre as flores, porque senão a substância amarga não resulta no que se deseja. Certamente quem tem plantação de lúpulo para cerveja deve ter uma maneira... O agricultor passa os dias na plantação procurando pés de lúpulo macho para cortá-los. Então deve ter uma maneira de proteger... Ele sabe identificar aquilo... Para que essa fecundação não ocorra. Então, o que nós cervejeiros desejamos do lúpulo? O pólen da flor feminina não fecundada. Tá? Este pólen, dentro deste pólen da flor feminina não fecundada, existe a lupulina, que é um óleo essencial. Mas isso para conseguir a quantidade de lúpulo... Não, aí se utiliza mesmo quase em flor. Na indústria que processa o lúpulo, ela consegue retirar muitas partes do talo, das folhas, muitas pétalas e deixar mais aquela parte resinosa do pólen. Né? E nós compramos aquilo e utilizamos, a gente não compra em quilos de lúpulo, a gente compra em quantidades de alfa-ácido. A gente procura no mercado quanto de ácido, quanto de alfa-ácido, quanto de resina tem cada lúpulo, e é assim que se precifica, que é aquela resina que se vai utilizar para usar durante o equilíbrio. É ali que está o amargor. Do amargor com o lúpulo. Então, não se usa lúpulo para mais nada? Não. Então, o objetivo principal é equilibrar o doce. Antigamente se utilizava o lúpulo também para quebrar um pouco esse dulçor e quebrar também aquele gosto ruim que o fermento traz, excesso de fermento. Essa bebida sem o lúpulo, pode-se perceber o gosto do fermento? Não, porque não tem... Geralmente, nas bebidas mais comerciais, não tem mais o fermento. Ele foi retirado durante a filtração. Né? Claro. Então, isso é antigamente, você está dizendo antigamente. É até 1800, 1900, alguma coisa. Hoje em dia, os lúpulos são bem mais tratados e oferecido ao mercado mais substâncias amargas e também o extrato do lúpulo. O extrato do lúpulo é vendido como se fosse aqueles sucos de laranja em forma de extrato, em lata. Existe aquelas latas também do extrato de lúpulo. E é aquele líquido espesso. Muito espesso. Uma pequena quantidade daquele líquido muito espesso dá para amargar muitos 1000 litros de cerveja. E amargar bastante. Se pegar uma colher daquilo e botar na boca, hein? Então, dizem que é muito bom para a memória o lúpulo. Que você nunca mais esquece o sabor dele. Então, uma trepadeira cuja flor feminina não fecundada nos oferece as substâncias amargas. E que substâncias amargas são essas? Pô, a rúcula também é amarga, o boldo também é amargo. O giló, por que não pode pôr giló na cerveja? Então, este tipo de amargor é um amargor resultante na bebida que traz um amargor fino e nobre. Não é aquele amargor que fica na boca que nós chamamos remanescente. O amargor que deve ser sentido na cerveja é o amargor que proporciona o equilíbrio entre o doce, desculpa ser repetitivo nisso, e é um amargor fino e agradável e nobre. E ele vai embora logo. E ele se volatiliza na boca assim que você tira o copo de cerveja na boca. Então você toma uma cerveja, sente o sabor, o equilíbrio, põe na mesa. A boca pede mais. Você põe no copo e a boca pede mais. Você põe no copo e a boca pede mais. Pede mais um copo. Então, isso suscita também o consumo. Entendi. É porque ele volatiliza. Se ele não volatiliza, ele fica como remanescente. Você não precisa beber mais. Exatamente. Então,
o lúpulo ajuda o consumo e ajuda os fabricantes a venderem mais cervejas, né? Hoje em dia está sendo utilizado muito lúpulo também para tampar defeitos, né? Muita gente está fazendo cerveja em casa e não acerta a receita. Claro que não acerta, é difícil, né? Precisa de alguns anos aí para ir acertando suas receitas. Então, para tampar sabores de oxidação e outras coisas, joga o lúpulo e cria aquele amargor remanescente. Então, o mercado do lúpulo está crescendo. O lúpulo em excesso também fica remanescente. Fica remanescente. Não é agradável. Muita gente diz que gosta disso, mas não consome muito também. O lúpulo tem uma característica que até uns 20 anos atrás só se falava em lúpulo, era um paradigma que está sendo muito quebrado aqui no Brasil. Um dos poucos países no mundo que está quebrando isso. O lúpulo ele é proveniente e só dava nas regiões no planeta entre o paralelo 35 e 45. No planeta, onde é que tem mais terra entre os paralelos 35 e 45? No hemisfério norte. Toda a Rússia, Tchecoslováquia, Europa, Estados Unidos. Tem muita terra ali no hemisfério norte. No hemisfério sul não tem. Tem o Oceano Pacífico, alguns pequenos países da América Latina, alguns países... Mais água. Alguns países da África, Austrália e o Brasil. Mais em zona tropical. Na paralelo 35-45 tem pouca terra no hemisfério. Mas o Brasil é um país surpreendente, né? Até pouco tempo atrás, as azeitonas só davam na Europa e hoje nós temos azeitonas maravilhosas e azeites de oliva maravilhosos. E de 20 anos para cá estão sendo desenvolvidas muitas culturas de lúpulo aqui no Brasil. Isso é técnica de agricultura, Técnicas de agricultura, aclimatação. Conta uma pessoa que trouxe uma plantinha na mala de lúpulo há muitos anos atrás. Eu assisti uma palestra dessa pessoa. E ele jogou lá no sítio dele, plantou, né? Jogou foi um termo assim, colocado assim, sem muita esperança. Ele plantou esse lúpulo e depois de alguns meses ela floresceu e depois morreu. E depois ele esqueceu uns 2 anos lá e depois de 2 anos, 3, ele percebeu uma planta estranha e ele foi ver, era o lúpulo já dando os cones, as flores de cone. E ele começou a replicar essas plantas. É muito fácil replicar. Você cortando um galinho e deixando na água, ela já replica. Né? E aí ele espalhou pelo Brasil e vieram outras mudas também. E hoje, aqui na nossa... Não adianta nem falar da nossa região, porque isso daqui o podcast está pegando em tantas áreas do Brasil. E você pode ter certeza que na maioria das áreas do Brasil, no hemisfério norte, no nordeste, no sudeste e principalmente no sul, existem dezenas de centenas de plantações de lúpulo que já foram aclimatizadas e estão sendo desenvolvidas. Plantações bem-sucedidas. Bem-sucedidas. Grandes cervejarias já estão fomentando essas culturas de lúpulo e fazendo alguma cerveja experimental comercial com esse lúpulo. Ainda não é aquele amargor nobre. De maneira geral... As indústrias cervejeiras buscam esse lúpulo onde? De maneira geral, atualmente, existe um comércio, uma bolsa de lúpulos no mundo, né? Para a produção comercial. Um lúpulo muito famoso é o lúpulo Zaz, plantado ali naquela região da Tchecoslováquia. Então tem que ser importado. Tem que ser importado. Existem diversos cultivares de lúpulos americanos, ingleses. O Brasil não tem produção para abastecer a indústria comercial. Tchecoslováquia, Alemanha, na região da Bavária, os lúpulos Hallertau são muito famosos, os lúpulos Zaz na Tchecoslováquia, os Cascade até nos Estados Unidos, e então até Cascade na Argentina também. Existem muitos tipos de lúpulos diferentes. Alguns lúpulos dão amargor nobre. Outros lúpulos resultam em aromas florais diferentes. De qualquer forma, a indústria brasileira, a indústria cervejeira brasileira, que faz a grande quantidade de cerveja em produção comercial, precisa importar. Aqui no Brasil precisa importar. Nós não temos produção atenda nada. Não. Ainda é um laboratório. Inclusive, voltando um pouquinho na história do malte,
ter. A nossa cevada aqui no Brasil, ela não dá para abastecer 25% do mercado nacional também. Também precisa importar. 75% da cevada e malte que nós utilizamos no Brasil para consumo de cerveja aqui é importado. E o lúpulo, 100%. Então vem o marketing e diz, maltes importados e lúpulos importados. É lógico, porque não tem. Não tem. É porque quase não tem. E lúpulo não tem mesmo. Só falta escrever água importada. Aí ferrou, né? As maltarias, então, importam a cevada para fazer o malte. Aqui na Argentina e no Uruguai quase que supre totalmente por causa dos climas. Dos climas, né? Mas já vi chegar muito navio da França, da Rússia, da Ucrânia, com cevada e malte. Com cevada e malte. E malte. Ah, e malte? Malte também. As maltarias não dão conta aqui. Porque não só se compra cevada para maltear, mas se compra malte para blendar com... Entendi. O malte geralmente não vem só de um tipo de cevada, de uma cultivar de cevada. Entendi. São várias cultivares com várias características químicas diferentes. Aí você blenda para atingir Ótimo. Aquele padrão de qualidade. E com o lúpulo já não é tanto assim. Com o lúpulo você utiliza um tipo de lúpulo para amargor, um outro tipo de lúpulo para aroma. Eu já vi cervejas com 8 tipos de lúpulo, 0,3% do lúpulo tal, 14% do lúpulo tal, ou seja, pode ser. Não dá para saber o que é o que tem ali dentro, são experiências, né? Entendi. Mas no máximo 3 tipos de lúpulo remetem a uma cerveja que tem aromas e sabores interessantes. E um amargor que é atrativo. E amargores atrativos. Agora, por que se tem também essa mania de se desejar esses amargores excessivos na cerveja? Eu, pessoalmente, não estou falando pelo mercado, mas estou dizendo por mim, que o sabor do lúpulo é uma coisa nova aqui no Brasil. Até outro dia a gente não sabia o que era lúpulo. A hora que você digita lúpulo hoje na internet, aparecem trilhões de flores e todo mundo sabe o que é o lúpulo. E 20 anos atrás não sabia o que era. Então isso é uma grande novidade, é um sabor diferente. Essas cervejas mais lupuladas, né? Fora do Brasil, também na Europa, eles gostam, apreciam os sabores lupulados, mas não tão lupulados. Por exemplo, como uma India Pale Ale, que é um tipo de cerveja que se chama IPA, né? IPA. A IPA só surgiu assim, muito lupulada a partir de uma cerveja Pale Ale, pouco lupulada até, pela necessidade dela durar mais e durar durante uma viagem inteira de 4 meses até a Índia. Ou seja, os barcos saíam lá da Inglaterra para buscar cravo e canela na Índia e a água apodrecia. Então eles tomavam cerveja. A cerveja também apodrecia, estragava, azedava. Então carregaram de lúpulo para não azedar. Mas o que tem então lúpulo? Antibiótico? Sim. Sim, o lúpulo possui características de proteção microbiológica, faz com que a cerveja não azede. Aliás, no episódio anterior, no início desse nosso papo, eu falei que estive num barzinho ontem tomando uma cerveja e comendo lá um belíssimo torresmo, foi quando eu lembrei de você, que deveria você estar comigo ali. Pois é. Eu observei na parede, e como eu sou do marketing, eu fico vendo Fico ligado nessas coisas, então estava lá o nome da cerveja, que eu não vou repetir aqui porque não é o caso, mas é uma espécie de um carimbo que estava escrito o nome da cerveja no meio e em torno do carimbo escrito assim, água, malte e lúpulo com uma fonte maior. A letra que olha dizia, só como é que você reparou, né? O lúpulo estava com uma fonte maior. E aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando, o lúpulo deve ter uma importância muito grande para essa indústria, porque eles colocaram uma fonte em negrito, destacado, por algum motivo que eu não sei. Então agora a sua explicação tá... É uma explicação não oficial, é o meu sentimento que as pessoas estão dando um valor no lúpulo porque é uma novidade. Mas vem de encontro ao que eu vi. Vem de encontro ao que eu vi. Exatamente. Eu vou te convidar para ir no barzinho comigo. Sim. Por exemplo, eu vou te mostrar que o lúpulo daquela marca marca está escrito como... Eu não sei as outras marcas, isso foi um acaso,
mas eu reparei isso ontem. Não, interessante, bem lembrado isso daí, bem reparado. Você é o cara do marketing, você fica sacando tudo que está em volta. Né? Minha vida, é como você bebendo cerveja que sente até gosto de luz. A gente sente coisas porque nós somos treinados né, a sentir esse gosto. Ó, esse gosto é bom, esse gosto é ruim, não faz isso. E comigo no marketing é a mesma coisa. E com você no marketing já tem um olhar clínico para algumas coisas, enquanto outras pessoas têm o sabor clínico. Exatamente, né? É uma questão de treino. Agora, a questão do lúpulo é uma coisa muito gostosa de conversar, muito bonita sobre o seu plantio. Aqui no Brasil está, como eu disse, sendo desenvolvida vorazmente muitas culturas de lúpulo, mas ainda falta a parte do maquinário, porque senão vai se transformar numa cultura onde nós vamos pegar as coisas manualmente. Aí não rende. Está dando início, então, algumas empresas grandes que estão fomentando algumas pequenas para se construírem os implementos agrícolas envolvidos na cultura do lúpulo em geral. Porque o lúpulo é o seguinte, quando vai dar, vou contar como é que dá o lúpulo lá na Europa. Nevou, ficou 40 centímetros de neve. Quando a primavera chega, essa neve já vai derretendo, as pessoas já armam grandes postes com arames, porque o lúpulo vai começar a brotar. Tem um rizoma, é uma planta perene, ela fica o seu talinho lá na terra, embaixo da neve. Quando essa neve acaba, derrete, esse brotinho já começa a crescer. Se o poste não estiver lá, ela vai para o chão. Então, o poste já tem que estar lá, ela vai subindo nos arames, ela vai crescendo, ela cresce cerca de até 15 centímetros por dia. Se bobear, você olhando para ela, você vê ela crescendo, é muito rápido, né? Porque entre 35 e 45, nos paralelos da Terra, tem muita incidência de luz. O sol nasce 6 horas da manhã e se põe às 11 da noite. Né? Então num período que eu estive na República Tcheca, eu me assustei com isso. Meia-noite, então o sol está lá se pondo. Meia-noite não, mas era 11 horas. Era 9h30 da noite, eu estava num bar e eu olhei no relógio do bar, estava marcando 9h30. Está errado. Olhei lá fora, estava com sol. Então, chamei meu filho. Acerta o relógio. Eu falei, escuta, esse relógio está errado. Ele falou, não. Não, é você que está errado. Eu falei, 9h30? 9h30. Mas aí o sol? Ele falou, não, nessa posição do planeta, neste período do ano, é assim. Exatamente. E aí que o lúpulo vai crescendo por causa de bastante incidência de luz, né? Exatamente. João, outra coisa, vamos falar... Desculpa, lembrei que eu estava... Então, nessa preparação dos postes, no crescimento, e depois você tem que colher tudo isso com tratores e implementos agrícolas para desviar daqueles postes, daqueles arames, então são coisas especiais. E o Brasil está começando agora na manufatura e importação de alguns implementos agrícolas para a colheita, junto com... novamente, o fomento para se obter os amargores característicos aqui. Porque além da colheita, tem também depois o beneficiamento. Então, o beneficiamento disso para se retirar a resina. Como que nós vamos retirar os talos, as folhas, a maioria das pétalas e reservar a maior parte das lupulinas e dos pólens. Também precisa de equipamento. Tem todo um jeito de extrair quimicamente para conseguir os extratos. Tem uma indústria química por trás disso. Nós estamos iniciando... Como já faz mais ou menos 20 anos que começamos a testar as cepas na Terra, quem sabe nos próximos 20 anos agora se consolide. Né? E o mundo está crescendo cada vez mais no consumo. O lúpulo, se continuar esse consumo, o mundo não dá conta. Precisa ter lugares novos. Exatamente. E o Brasil surpreende o mundo com a nossa terra, com o nosso clima. As maçãs que só davam na Argentina quando eu era criança, hoje tem maçã dando lá no quintal de casa. Tem maçã para todo lado, é impressionante. Agora, a gente falava aqui da higienização do copo, né? Que
No episódio anterior nós falamos da higienização do copo. Eu só quero voltar. Vamos voltar. Não, eu só quero voltar um pouquinho para entender uma coisa e também para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Você estava dando o exemplo, por exemplo, você num churrasco. E aí, eu estou comendo churrasco bebendo cerveja. Isso. Churrasco e cerveja. Espetinho na mão, copo na outra mão. Eu já vi gente colocar o espetinho em cima do copo, rapaz. Verdade. Dá uma dor no coração. Falou, tira daí. O cara falou, é meu, eu ponho onde eu quiser. Tá bom, desculpa. Fica à vontade. Mas, o que se deve fazer, então, João? Quando eu comi o espetinho e tomei a cerveja, eu sujei o copo de gordura. Mas e essa gordura vai interferir na espuma que vai desmanchar, ou seja, se vai impedir aquela tampa protetora. É assim. A gente vai comer uma carne, qualquer outra comida gordurosa, vai ficar gordura na boca. E também nos lábios. Sim. Se a gente lembrar e tomar o cuidado de pelo menos limpar os lábios... Antes de tomar cerveja. Não que não vá contaminar, mas contamina 99% menos. O que é a contaminação? É o contato da gordura com o líquido, porque tem gente que toma também a cerveja com uma boca aberta desse tamanho, a cerveja vai entrar lá dentro da boca e volta de dentro da boca do copo e suja tudo aquilo, você perde até vontade de tomar. Então você toma os seus cuidados, limpa a boca, toma a cerveja com cuidado e o que ela entrar na boca não deixa voltar. E mesmo que quando não volta, isso é horrível. Isso é nojento. É nojento. E fica uma película, mesmo quando a gente toma todos esses cuidados, fica uma película microscópica de gordura dentro do copo. E na próxima cerveja ela vai espumar menos. E na próxima cerveja ela vai espumar menos. Enquanto a gente vai ficando pior. Ora, coma. Limpe os lábios, eventualmente vai na pia e passa uma água com sabão mesmo, ou detergente naquele copo, se é que não há a troca em copo plástico, que no churrasco a melhor coisa é tomar com copo plástico, volto já nesse assunto, um copo de vidro, você troca o copo ou você higieniza rapidamente para valorizar a espuma, para valorizar um gosto de uma coisa não oxidada na bebida. Agora você me fala uma coisa que vem contrapor a uma história que a gente estava contando. Porque a gente fala assim, a espuma tem uma característica visual, traz um prazer visual. E eu até tomei a liberdade de completar, tal qual você tomar numa tulipa, num copo bonito e tal. Claro. E eu ainda dizia, então não é a mesma coisa que tomar num copo de plástico. Ah, bom, um copo plástico agora você cristal, que eu digo, um copo plástico cristal, quando às vezes estamos na beira de uma piscina, muito calor, tomando no sol, um copo plástico cristal, desses plásticos transparentes. Às vezes, ela conserva mais a temperatura do copo do que um copo de vidro. Sério? Tem mais esse detalhe. Algumas vezes, um copo plástico fino cristal, nós vemos a bebida, nós vemos a logomarca da cerveja e ela mantém um pouco mais a temperatura. Melhor que o vidro? É mais que o vidro. Mais que o vidro nesse caso. Olha, gente. Podem fazer o teste. Depende do dia. Em locais muito acalorados, onde você chega num bar e está aquela ventania de ar quente, ou você bebe rápido ou vai beber a cerveja quente. Quente, sem espuma. Quente. Isso sem espuma, porque vai rápido, né? E fatalmente sem espuma. São detalhes que a gente pode ficar nesses cis durante muitos episódios e vamos ficar nesses cis durante muitos episódios e a gente vai contando, as pessoas vão discordando, outras pessoas vão concordando. Muitas curiosidades que a gente tem para falar. Logicamente que nos próximos episódios nós vamos continuar falando de curiosidades, mas não vamos fazer só episódios de curiosidades como esses 2 últimos que fizemos, porque também muitos internautas, telespectadores que nos acompanham e acompanham o nosso canal têm mandado algumas sugestões de temas para a gente desenvolver aqui com o João Saciloto, que é especialista em cerveja. Eu concordo com vocês que é muito gostoso a gente ficar falando aqui de amenidades, curiosidades. Para continuar isso aqui, precisava botar um copo de cerveja aqui. Aí vai longe, né?
Aí vai longe. Mas a gente vai fazer mais episódios curiosos, assim, com curiosidades, mas também vamos continuar falando sobre produção, sobre história. Algumas técnicas podem ser inseridas, mas nós estamos falando de técnicas agora aqui também. Técnicas de consumo, né? De consumo, de plantio de lúpulo, olha, já se olha viu. Que coisa, né? Onde é que nós chegamos, não é verdade? Então eu quero agora pedir ao João que me ajude a fazer o encerramento aqui deste. Eu sei que você preparou tanta coisa. Não preparamos. Isso é mais um apanhado. Nós podemos continuar falando disso a qualquer momento que nós vamos falar de qualquer assunto. Nos episódios seguintes, ainda que a gente fale de fabricação, de técnica, de história, de outras coisas assim, nós podemos, nas entrelinhas... Como você disse, eu estou me policiando para não ser uma pessoa linear e mais aberta a todos Exatamente. Porque todos os temas quando eles vierem, né? E sabe que o mais gostoso do nosso podcast sobre cerveja é exatamente isso, né? A gente está aberto a falar de curiosidades. Como eu falei para você, quando vai visita lá na fábrica, a gente prepara uma aula técnica e linear e as pessoas começam a perguntar outras coisas totalmente diferentes. Não tem nada a ver, né? E a gente... E essa tampinha? E a tampinha, onde estava? Não, é lá no final, espera aí. Espera aí que eu vou chegar na tampinha. Não, mas aqui a fermentação... Tá aí o copo, por que o copo é diferente? É desse jeito, sejam em aulas, sejam em visitas, seja na mesa do bar onde nós conversamos disso, ou na festa, a gente vai na festa, forma aquela rodinha de pessoas conversando sobre cerveja, né? Tá bom, João, obrigado mais uma vez pela sua presença Gera. aqui no nosso podcast. Você que está nos acompanhando, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar conosco, inscreva-se no nosso canal, assinala aí o sininho. Outros novos episódios virão agora, muito em breve, com assuntos muito interessantes. Eu quero que você seja avisado, que você seja notificado, e por isso eu peço que você assinale aí o sininho, porque só assim a gente tem como te avisar que tem episódio novo para você assistir. Se você nos encontrou agora recentemente, dá uma verificada no nosso canal, você vai ver que nós temos muitos vídeos nesse canal já postado e muitos assuntos que nós tratamos aqui com o João Saciloto, que vão ser muito interessantes para você. Se você também é um amante de cerveja, você vai tirar muitas dúvidas. Se quiser mandar sugestões, se quiser mandar comentários, pode utilizar o chat do YouTube, fazer isso que nós estamos aqui monitorando tudo que você tem para nos dizer e transformar a sua ideia também em novos episódios do nosso podcast. Muito bem, muito obrigado. João Saciloto, especialista em cerveja, mestre cervejeiro, eita, um grande amigo que eu conheci aqui no podcast, que também se tornou amigo de todos vocês. E o Geraldo, um grande comunicador também. Eita, vamos tomar uma cerveja? Vamos agora. Vamos. Tchau, pessoal. Abraço. Vamos tomar uma cerveja agora, a gente volta no próximo episódio. Aquele abraço.